Fala galera, começando aqui mais um vídeo. Vou fazer um vídeo falando sobre uma questão mais de gestão do que um vídeo técnico, tá? Até para trocar um pouquinho de assunto, para não ficar só roteamento, roteamento, roteamento. Então vamos fazer esse vídeo aqui. Vou falar um pouquinho sobre gerenciamento de janela de manutenção, porque eu tenho certeza que vocês, assim como eu, costumam fazer bastante janelas de manutenção. E cara, tem uma diferença muito grande entre fazer uma janela bem feita e fazer uma janela de merda. E eu só fui descobrir isso depois que eu fiz muitas janelas de merda, tá? Mas vamos falar um pouquinho aqui. Vamos aqui com umas informações gerais, tá? De uma janela de manutenção. Primeiro ponto. Primeiro ponto e ponto principal. Elas são realizadas à noite ou de madrugada para evitar, para a gente já começar evitando a experiência do cliente. Porque a gente está fazendo uma janela é porque vai ter um risco de desconexão do cliente ou porque vai ocorrer mesmo, porque tem um risco de desconexão do nosso cliente. Uma desconexão afeta negativamente a experiência dele utilizando a nossa internet. O outro fato é que nem todo mundo que se desconectar, caso haja uma desconexão PPE, uma desconexão IPOE, então não vai ser 100% que se desconectar que vai voltar a conectar de volta. Vai precisar de uma intervenção, ir lá, tirar o roteador da tomada, ligar, sei lá, fazer alguma coisa. Isso também afeta a experiência do cliente, porque tem gente que não liga, tem gente que vai achar que a internet tá ruim, aí vai pro Facebook xingar e assim por diante. Então, quando você faz uma janela bem feita, você minimiza esse impacto negativo de por conta da própria de forma inerente que é uma janela, né? Então, deixa eu passar para o próximo slide. Antes da gente começar a falar sobre janelas em si, vamos lá. O que é gestão? Gestão é gerenciar recursos financeiros, humanos, tecnológicos ou qualquer outro recurso que você tenha à disposição que ele é finito. Então você gerencia para você poder otimizar o seu uso. E você pode fazer isso por meio de métodos, técnicas e processos para definir fluxos de trabalho ou para a própria gestão em si. Tem um desses métodos que eu gosto bastante, é o PDCA, que é o planejamento. Você faz um planejamento, você realiza, faz a ação, você checa para ver se está tudo certo e você age em cima dos resultados. Nessa perspectiva, eu gosto de traduzir isso para o PEGM. É algo que eu invento. Bem, acredito que eu tenha inventado, né? Eu nunca vi em outro lugar. O que é o PEGM? É o planejamento. Tá? Isso aqui eu diria que é um PDCA mais voltado para a área de provedor, depois da quantidade de janelas que eu já fiz. Então, a parte do planejamento, de execução, de gestão e de monitoramento. Tá? É o PDCA com um nome mais bonitinho aí, que é a parte de monitoramento. E é com base nesses quatro passos aqui que você define um fluxo de trabalho. Então, primeiro você vai planejar o que você vai fazer, você vai executar, você vai atualizar documentações, você vai fazer uma gestão, organizar as coisas. Depois você vai ter um monitoramento em cima dos resultados que você obteve da sua janela. Cadê o próximo? Consigo o próximo? Caramba. Ah, quero pro próximo. Ah, aqui, beleza. E aí, pronto. Então, o PMG está a descrição aqui de cada um dos itens, então planejar. Tudo inicia-se com um vislumbre do que se pode. Tá um erro de português gritante, né? Mas enfim, você vai começar alucinando, você vai imaginar, você vai vislumbrar aonde você pode chegar. Depois que você definiu aonde você pode chegar, você vai definir quais são os passos necessários para você chegar lá. Então, primeiro você define aonde você pode chegar. Depois você faz o como você pode chegar. Nesse caso, com A mesmo para indicar movimento, tá? Existe o onde, que é o local, só que sem movimento, e o aonde, que é quando você está se movimentando. Então, como você pode chegar lá. Depois que você definiu aonde você quer chegar e o como você vai chegar lá, você vai lá e chega lá, na parte de execução. Você vai cometer erros, você vai falhar em alguns pontos. É por isso que você vai gerenciar tudo isso. Então, toda vez que você errar ou que você acertar, você vai lá, vai documentar
o seu erro, o seu acerto. Depois que você documentou que você acertou, que você errou, você vai monitorar seus resultados. Então vamos imaginar aqui, peguei uma rede para configurar. Paguei tudo, beleza. Peguei uma rede para configurar, sei lá, tem uma borda aqui conectada num switch e tem 2 roteadores para fazer PPPoE das OLTs. Vislumbrei que eu vou deixar esses roteadores aqui balanceando, esses concentradores balanceando. Eles vão estar se comunicando via OSPF, todos esses caras aqui. E aqui vai ter o BGP. Eu vou anunciar só 1/22, porque é só um link. Beleza, isso aqui eu vislumbrei aonde eu quero chegar, qual que é a cara final da rede que eu quero deixar. Depois disso, eu vou definir como eu vou configurar. Então, primeiro passo, eu vou configurar o BGP de tal forma. Vou configurar o SPF em modo broadcast, que eu quero todo mundo trocando rota entre si. Vou configurar o switch para carregar todas as VLANs nos 2 roteadores. Aí, quarto passo, vou configurar os paddles delay para mim poder dar preferência a um roteador ou outro, para poder balancear uma carga e assim por diante. Então, definir aonde eu quero chegar, definir como eu quero chegar, vou executar, vou gerenciar. Então, depois que eu terminar, eu vou documentar tudo isso e vou monitorar para ver se a rede está se comportando da forma que eu quero. Então, isso aí é o resumo do PEGM. Vamos lá, próximo slide. Próximo slide. Foi. Então a gente chega na parte de gerenciamento de janelas. Eu gosto de definir uma janela de manutenção em 3 passos diferentes. A gente tem a pré-janela, nós temos a janela, a gente tem o pós-janela. O pré-janela é o P, a janela é o E com o G, tá? Ou só o E, e o pós-janela é o G com o M. Tudo vai depender do seu nível de cansaço, seu nível de assertividade dessa janela. Então, no pré-janela está a parte de planejamento e comunicação. Eu vou passar esse slide, que vai estar expandida todas as explicações aqui. Então, o que é a pré-janela, então? A pré-janela é a parte do nosso planejamento e da nossa comunicação. É a parte mais importante, tá? De longe, a parte mais importante. Porque aqui, se você fizer mal feito, a sua janela, que é a execução, vai sair mal feita. Se você planejou mal, você vai executar mal. Se você planejou bem, você vai executar bem. Executando bem, você tem um impacto menor na experiência do seu cliente. E de verdade, tá? Se for para você fazer uma janela sem planejar, não faz, cara. Faz de dia mesmo, pelo menos você não tá cansado. Tá? Isso é a realidade. Você acordar, sei lá, 2, 3 horas da manhã, virar a noite acordado, fazendo configuração, fazendo sabe Deus o que lá, sem se planejar antes, faz de dia, tá? O impacto, eu te garanto que o impacto no cliente vai ser menor porque você não vai ter o fator sono envolvido em tudo isso. Durante a pré-janela, você tem que fazer algumas perguntas importantes, tá? Por exemplo, a equipe está preparada para fazer essa janela que eu quero? Ou será que eu preciso de ajuda? Os setores que vão ser impactados, por exemplo, atendimento ao cliente, ele vai conseguir suportar uma demanda extra que eu posso estar gerando? Sei lá, vou fazer uma janela num dia de corte, já vai ser um ambiente caótico. Aí eu faço merda, coitado de quem está atendendo. Outro ponto importante é quem vai ficar acordado no outro dia? Ele consegue lidar com os problemas que podem ser gerados ou será que você vai ter que virar 24 horas e acabar com a sua saúde? Então, tudo isso são questões que você tem que se levantar antes de fazer a janela para você poder definir se você vai fazer uma janela, como você vai fazer a janela, qual horário você vai fazer a janela, que às vezes compensa você pegar um pouquinho mais tarde, mas você ficar acordado durante a manhã toda e de repente você não tem ninguém para resolver um problema que pode vir a acontecer. Então você estende um pouquinho o tempo dessa janela para um pouco mais cedo e, sei lá, passa acordado. Aí vai do gosto do cliente. Tá? Mas outra coisa que é muito importante é esse daqui, ó. A parte do setor que tem que ser impactado. Você tem que pensar, cara. Você tem que pensar se você não tá fazendo merda. Você já tá fazendo uma janela para evitar merda, não adianta nada você ir lá e cagar em cima. Como eu falei, se for para fazer sem planejar, faz vigia que vai ser melhor. E o planejamento ele tem que englobar 2 planos, o plano de ação e o plano de contingência. Afinal, as coisas dão merda. De repente você tá lá no meio da madrugada, começou a dar tudo errado, cara, como que você define que vai ser um rollback ou não? Sei lá, se você marcou a janela da 1 às 6, você leva 30 minutos para fazer rollback, se não tiver tudo pronto até 5h30, maluco, é rollback. Isso aqui não tem nem o que se discutir, né?
sei lá, ainda tá, sei lá, 4 horas da manhã. Tá? Mas tem um passo que eu defini lá que é muito importante, que é subir o SPF. Não tô conseguindo fazer isso, tô vendo que vai dar muita merda, não sei o que aconteceu, não sei o que eu fiz de errado. Faz um rollback, vai descansar, pega outro dia, mas com calma, analisa o que você errou, o que você acertou e marca outra janela. Aí vai da análise no momento de o que vai causar menos dano, o que vai impactar menos a experiência do seu cliente. Então, o plano de ação é o que vai ser realizado, o passo a passo. Então, eu estava fazendo um exemplo lá de configurar o provedor lá, com o roteador, o switch e os dois concentradores. Cara, eu tenho um passo a passo do que precisa ser feito aqui. Tem uma ordem de execução. Eu tenho interface aqui, interface aqui. O que eu preciso conectar? Que cabo eu preciso ter? O que eu preciso comprar antes? Será que tem cabo suficiente? Eu tenho um cabo para, sei lá, deu problema num conector na hora lá, eu vou ter que colocar outro GBIC. Eu tenho tudo isso disponível para mim poder fazer minha janela. Eu tenho já as configurações prontas, porque eu não vou configurar de madrugada. Pô, tô acordando, às vezes eu levo 2 horas para poder acordar. Eu vou deixar tudo pronto antes, vou clicar no script e vou mandar jogar para dentro do concentrador. Até porque eu tenho outras 16 horas de. Não, acho que não dá 16 horas de sol, né? Exagerei. Mas sei lá, tem uma 10 horas de sol durante o dia para poder deixar as configurações prontas e não ter que fazer nada de madrugada. De madrugada não é um momento para se pensar. Se você tiver que pensar de madrugada, você pode ter certeza que sua janela já falhou. Tá? Você já fez um planejamento errado. Vamos aqui pro próximo slide. Caramba. Tá, vamos clicar aqui. A parte de execução. Ei, cara. Deixa eu clicar aqui, vai. Foi, beleza, vamos lá para a parte de execução. Igual eu falei. A qualidade da execução, tá, primeiro ponto, antes da gente ler o resto. A qualidade da execução está diretamente ligada à qualidade do planejamento. Você planejou bem, você vai executar bem. Você planejou mal, você vai executar mal. Uma janela, um espaço de tempo reduzido, então eu tenho, sei lá, um início, 1 hora da manhã, e eu tenho um fim estipulado, 5 horas da manhã. Eu sei que eu tenho 4 horas para fazer tudo que está proposto. Ou não, eu tenho início à meia-noite e vou até às 6 da manhã porque é algo mais longo. Então eu tenho 6 horas disponíveis. É por isso que você não deve atrasar para iniciar uma janela. Se está marcado para iniciar meia-noite, 11 horas tem que estar no local já se preparando para a hora que chegar meia-noite você fazer a ação que vai causar um impacto negativo, seja derrubar o cliente, causar lentidão, enfim. Tem que estar pronto. E aqui, se o planejamento for bem feito, não irá gerar uma demanda analítica no momento de execução. Se o planejamento for mal feito, você vai ter que pensar de madrugada. Se você tiver que pensar de madrugada, meu amigo, ferrou. Tá? Ferrou. Você tem que trabalhar outro dia. Você provavelmente trabalhou outro dia inteiro. Então, planeja. Vai pra mim, planeja que é melhor. E depois a gente tem o pós-janela, cara, documentação e relatório, tá? Isso aqui é a cereja do bolo, tá? Se o pré-janela é a parte mais importante da janela, isso aqui é a cereja do nosso bolo. Mesmo após o fim da janela, ainda é possível gerar dados de extrema importância, tá? Que é a nossa documentação, nosso relatório. Qualidade geral do planejamento, você analisar o que você errou, o que você acertou do planejamento, o que pode ter sido, o que poderia ter sido melhor, o que foi pior, o que você não precisa fazer. Você, com base na análise da sua qualidade de planejamento, você vai otimizar ele para a próxima janela. Você vai otimizar também sua execução. Pô, eu podia ter chegado um pouco mais cedo, eu podia ter chegado um pouco mais tarde, eu podia ter deixado algo preparado durante o dia para mim que eu tive que fazer de noite, tá? E o mais importante é analisar se a janela foi bem sucedida e se houve um ganho operacional. Porque não adianta nada se trabalhar de noite, derrubar cliente, se você não está tendo nenhum ganho com isso. Porque você já derrubou o cliente, ou já afetou negativamente a experiência dele. Alguém que estava jogando lá de madrugada, alguém que estava streamando já ficou triste. Alguém estava assistindo uma Netflix. Então, você tem que pensar se foi, no geral, no balancete geral, houve um ganho ou não em executar essa janela, se foi algo inútil, só perdeu tempo, só se cansou à toa, só deixou alguém infeliz durante a madrugada, tá? Então é isso para a parte de gerenciamento de janelas. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar um like e se inscrever.
E é isso, galera. Vamos para os próximos vídeos e valeu!